Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 até o versículo 40, está escrito o seguinte, narrado por Lucas, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho de salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em o nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias todas. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles mesmos e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiu-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Depois, então, partiram. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra nessa noite. Fala, Senhor, ao nosso coração.
e que nós possamos tirar proveito, lições espirituais dessa história tão importante, da expansão da tua igreja, desta feita para o território europeu. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos e permita que o mesmo Espírito que inspirou Lucas na escritura dessa história, no registro dessa história, esteja agora iluminando nosso coração, nossa mente, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria. E aqueles queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelos canais da igreja, que sejam também edificados pelo mesmo Espírito, e que o Espírito Santo do Senhor também esteja aplicando no coração de cada um deles, em qualquer lugar deste mundo, as lições desta palavra santa. Em o nome de Jesus, que Paulo pregava, no qual cremos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, conforme é do conhecimento de todos vocês, nós estamos expondo aqui aos domingos no Evangelho, aliás, no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje quero dar continuidade com os irmãos, tratando dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Silas, e depois agregaram ao grupo Timóteo e também Lucas. Quando eles chegam então na Europa, na região da Macedônia, e pregam o Evangelho no poder do Espírito Santo. Conforme nós já aprendemos aqui, esta segunda viagem missionária, que durou cerca de 3 anos, ou seja, do ano 50 até o ano 53, foi literalmente, marque isso no seu coração, guarde isso no seu coração. Nós podemos ver aqui, essa viagem foi literalmente planejada e dirigida por Deus, planejada na eternidade e dirigida na plenitude dos tempos por Deus, próprio Deus, que foi conduzindo o apóstolo Paulo, foi conduzindo Silas e depois os seus companheiros, de maneira bem objetiva, de maneira bem clara. E isto fica claro para nós, que missões sempre foi e sempre será do interesse da Trindade Santa. A Trindade sempre estará envolvida na obra missionária. E outra grande lição que esta condução de Deus deixa claro para nós: embora Deus permita que façamos planos, a resposta certa sempre vem dEle. Sempre a resposta dEle é maior e é melhor. Por isso, vale a pena confiar na direção de Deus. Vale a pena, conforme diz o salmista no Salmo 37, entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, porque certamente o mais Ele fará. Então bote no seu coração aí, e foi isto que Paulo aprendeu, foi isto que Silas aprendeu, Timóteo também aprendeu, e mais tarde Lucas também aprendeu, que vale a pena confiar na direção do Senhor. Nesse tempo de pandemia, mais do que nunca, nós precisamos ter isso bem firmado no nosso coração. Deus está no controle, Ele tem o melhor, Ele sabe o que é melhor, os planos dele são maiores, são melhores do que os nossos planos. Vale a pena confiar no Senhor. Nós já vimos aqui anteriormente que Paulo e Silas, encomendados pela igreja de Antioquia, partiram para as regiões da Cilícia, da Pisídia, da Frígia e também da Galácia, com a intenção claramente, de visitar as igrejas que tinham sido plantadas, que tinham sido fundadas na primeira viagem missionária, com o interesse de fortalecer os crentes na fé e principalmente de fortalecê-los com as decisões do concílio lá de Jerusalém, destacando a decisão de que a salvação é obra da graça de Deus e nós a recebemos pela fé. Então eles voltaram agora de igreja em igreja, consolando os crentes com essas verdades. Mas também nós vimos aqui que foi intenção, interesse do apóstolo Paulo e de Silas também ganhar outras regiões, alcançar outras regiões. E aí o Espírito Santo de Deus os conduz a isso. Agora, convencido de que o Espírito Santo de Deus os levava, os conduzia
para a Europa, para a Macedônia. Eles se acham agora na cidade de Filipos, e conforme diz a Bíblia, a principal daquele distrito. E no versículo 14, na semana passada nós estudamos, já em Filipos, com os 4 missionários juntos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, já em Filipos, na primeira oportunidade, naquele dia de sábado, eles procuram uma sinagoga, não tinha, essa cidade era composta praticamente de gentios, tinha poucos judeus lá, com certeza menos de 10 judeus praticantes, porque para fundar uma sinagoga era necessário 10 judeus praticantes, então lá tinha menos do que isso, não tinha sinagoga na cidade de Filipos, e eles então procuram, de repente, tem informação que lá na beira do rio existia um grupo de mulheres que orava lá, mulheres tementes a Deus, e eles se dirigem para lá, e lá eles começam a pregar o Evangelho. E o texto diz para nós, observe aí no versículo 14, que Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Agora olha o que o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Que coisa maravilhosa e que profundidade teológica esse texto nos oferece. Nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo o chamado geral, pregando o Evangelho. E nós podemos ver aqui o Espírito Santo de Deus operando o chamado eficaz, a graça irresistível, abrindo o coração daquela mulher, daquela empresária vendedora de púrpura, e ela então pôde literalmente entender o Evangelho, pôde crer no Evangelho, em virtude disso foi salva e por causa disso foi batizada, ou seja, recebeu o selo daquela graça. Claramente, o que eu faço todos os domingos, nós fazemos aqui em todas as oportunidades, o chamado geral. O chamado geral, eu não sei quem são os eleitos, então eu chamo de maneira geral, eu jogo as redes, eu lanço a tarrafa, né? E o Espírito Santo que sabe quem são os eleitos, o Espírito Santo que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, opera no coração dos eleitos o chamado eficaz, a graça irresistível, abre o coração e a palavra adentra a alma daquela pessoa. E isto aconteceu com Lídia. A mesma bênção aconteceu também com seus familiares, com os servos que ela tinha, com seus trabalhadores. Nessa parte da história, os missionários em Filipos termina sendo hospedados por Lídia em sua casa. E aí tem um detalhe interessante que eu não comentei semana passada. Aqui nós já podemos ver, imediatamente depois do seu batismo, a Lídia insiste com os missionários para irem para a casa dela, ela queria hospedá-los, e interessante, então agora logo depois do batismo, ela já começa a exercer essa virtude maravilhosa da hospitalidade, que na linguagem do apóstolo Pedro, isto é um dom espiritual, é um carisma. 1 Pedro capítulo 4, verso 9 e 10, ele está dizendo lá que isso é um dom espiritual. Então isso aqui para nós tem uma referência teológica muito importante, porque essa mulher, de fato, ali tinha recebido o próprio Espírito Santo e já estava produzindo o fruto do Espírito, hospedando na sua casa os missionários. Hospitalidade, segundo o apóstolo Pedro, é dom espiritual, é dom carismático, que só pode ter quem tem o Espírito Santo. Então essa mulher não teve uma segunda experiência, não foi batizada numa segunda oportunidade, num outro tempo recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não, na realidade a conversão de Lídia não se menciona nada de estranho, não falou em línguas, nada disso. Ela simplesmente creu, e porque creu foi salva, e demonstrando a sua fé foi batizada, e imediatamente já revelou frutos espirituais. Que coisa maravilhosa. É assim que o nosso Espírito Santo age, e age ainda
Hoje. Hoje, literalmente hoje, versículo 16. Uma semana depois, semana passada nós pregamos essa palavra, esta mensagem. Uma semana depois, olha o que diz o versículo 16. Versículo 16 diz claramente: aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Então, isso acontecia semanalmente, no sábado seguinte. Então, uma semana depois, né, o texto diz que indo os missionários para aquele mesmo lugar, com a mesma intenção de pregar novamente o evangelho lá, e com o desejo no coração de que o Espírito Santo abrisse o coração de outras pessoas também, e outras pessoas como Lídia pudessem vir a crer no Senhor Jesus. Eles voltam então, mas acontece uma situação inusitada. Olha o que o texto diz aí, né? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Olha que coisa interessante, que ao longo dessa série de mensagens, várias vezes eu disse isso, né? Quando o cavalo branco começa a vencer, os outros cavalos aparecem imediatamente. O evangelho começava a vencer em Filipos, imediatamente Satanás prepara o seu contra-ataque, desta feita, mudando de estratégia. Então preste atenção, que ainda hoje Satanás usa de várias estratégias. Lá em Gálatas, quando ele diz que o inimigo arma ciladas, e por isso nós temos que estar bem vestidos com a armadura de Deus, para não cairmos nas ciladas, a palavra lá é estratégia. O nosso inimigo, ele de fato age com diversas estratégias, e aqui agora ele percebe que o evangelho começou a vencer em Filipos, ele muda a estratégia para tentar vencer o evangelho, para tentar barrar o evangelho. Os missionários, diz o texto aí, que eles encontram agora com um emissário do diabo, uma certa escrava possuída por um espírito de adivinhação. Na língua grega, literalmente, um espírito de piton, uma pitonisa, aí nesse texto, literalmente lá, ou seja, uma pessoa possuída por um demônio que supostamente podia prever e até certo ponto alterar o futuro. Lucas observa que essa moça possuída por esse demônio era de fato uma peça muito valiosa para os seus senhores. Ele observa aí que por causa desse demônio que a possuía, ela dava lucros para os seus senhores. Na verdade, essa escrava aqui, segundo a cultura greco-romana, ela de fato era uma mercadoria valiosa. Até mesmo porque os gregos e os romanos, eles depositavam grande confiança no auguro e adivinhação. A maioria dos gregos e romanos naquela época não faziam nada antes de consultar os oráculos. Portanto, alguém que tinha uma escrava dessa, realmente tinha ali uma galinha de ovos de ouro. Ganhava muito dinheiro. Não há dúvidas de que aquela escrava clarividente era uma verdadeira mina de ouro para os seus proprietários. Mas olha aqui, observe bem no texto a sutileza, a sagacidade de Satanás na intenção de vencer o evangelho. E eu gostaria de chamar a atenção, porque essa sagacidade ele usa até hoje. E às vezes tem muitas pessoas escorregando, caindo, sendo vítima dessa sagacidade. Olha comigo aqui, preste atenção no texto, né? O texto vai dizer para nós que por muitos dias, então naquele sábado seguinte, no outro, em outras oportunidades, de repente os missionários passando lá por uma das ruas de Filipos, e isso, negócio vinha acontecendo. Eles passavam e esta mulher, possessa por um espírito de piton, ou seja, por demônio,
demônio, né? Ela começava a gritar em alta voz. Olha o que o texto diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo, verso 17. Olha a sagacidade, vai acompanhando o raciocínio. O termo Deus Altíssimo aqui, de fato, ele é usado lá em Gênesis 14, verso 18 e 19, para se referir a Yahvé. Entretanto, e é aí que está a questão, entretanto, na cultura greco-romana, esse mesmo termo era usado para se referir a Zeus. A Zeus. Então, na realidade, é por isso que no versículo seguinte, no versículo 18, diz que Paulo ficou indignado. Paulo entendeu, teve discernimento para saber o que estava acontecendo, não ficou orgulhoso com aquilo, não embarcou naquela sagacidade. O texto diz claramente que ele teve discernimento e por causa disso ele ficou indignado. A palavra grega para indignado aí significa irado, ressentido, descontente, ofendido, aflito, porque ele percebeu que aquele espírito, na realidade, não estava dando testemunho para glorificar ao Deus de Israel, nada disso, mas estava estava com a intenção de associar o evangelho com os demônios. Essa que era a intenção. Na realidade, para os ouvintes pagãos, aqueles que estavam ali perto, e quando Paulo, Silas, Timóteo e Lucas passavam, e aquela moça endemoniada começava a gritar, são servos do Deus Altíssimo. Para os pagãos que estavam ali, romanos e gregos que estavam ali, aquilo soava aos ouvidos deles o seguinte: esses homens, na realidade, são missionários de Zeus. São servos de Zeus. Isso que eles estavam entendendo. Olha a sutileza. Parece que é, mas não é. Parecia um elogio, mas não era. Satanás não elogia crente, de jeito nenhum. Mas eles entenderam assim. Na verdade, possivelmente, ela estava dizendo que aqueles missionários eram missionários de Zeus. Agora olha o versículo seguinte, aliás, o complemento desse versículo 17, diz assim: e vos anunciam, e aí eu já fiz a tradução mais correta, e vos anunciam um caminho de salvação. Tem muitas traduções que estão me acompanhando, está o caminho de salvação. Entretanto, e aí o nosso irmão reverendo Paulo é professor nessa área, nós não temos o artigo definido aí, no original. Então não existe esse artigo definido. Na realidade, a tradução correta do texto é: e vos anuncio um caminho de salvação. Olha a sutileza ainda maior. Ainda maior. Aquela mulher possessa, aquela moça possessa pelo demônio estava dizendo que aqueles homens, aqueles missionários, eram missionários de Zeus e estava ensinando mais um dos possíveis caminhos para Zeus. Mais um dos possíveis caminhos para Zeus. Então, na realidade, este demônio aqui não estava tentando glorificar a Deus, não, absolutamente não. E nem ajudar o ministério do apóstolo Paulo. De fato, nós não temos aqui, presta atenção nisso, de fato, nós não temos aqui o pai da mentira falando verdade. Não. Nós temos aqui o pai da mentira usando de sutileza, de sagacidade. Na realidade, aquilo não era um elogio. E Paulo não podia. Discernimento espiritual de Paulo, extremamente aguçado, afiado, homem de Deus mesmo, Yahvé, Deus verdadeiro. Ele não podia aceitar aquele elogio, dentre outros, pelos seguintes motivos. Note aí.
Por que ele não podia aceitar aquele elogio? Você fica esperta com os elogios. Fica muito esperto. Por que ele não podia aceitar aquele? Primeiro, para não se identificar com a adivinhação, com demônios. Ele não podia aceitar o testemunho de demônios, como Jesus não aceitou. Então, Paulo conhecia bem o ministério de Jesus. Ele tinha experiência com Jesus e ele sabia que Jesus não aceitava aquele tipo de testemunho e ele também não podia aceitar aquele tipo de testemunho. Certa feita, segundo Marcos no capítulo 1, versículo 24 e 25, diz que Jesus, chegando em Cafarnaum, indo à sinagoga, um homem possesso de demônios, por demônios, ele chega na porta da sinagoga, possuído por aqueles demônios, e grita assim: bem sei quem tu és o Santo de Deus, versículo 24, falando para Jesus. E lá de dentro, versículo 25, diz o texto claramente o seguinte: Jesus repreende, diz assim, Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Jesus não aceitou o testemunho de Satanás. Paulo não aceitou o testemunho de Satanás. Não aceitou aquela sutileza. Segundo motivo, Paulo não podia aceitar aquilo exatamente para deixar claro que o Evangelho não é um caminho alternativo. O Evangelho é o caminho, o único caminho. Aquela mulher endemoniada dizia: ele vos anuncia um caminho. Paulo disse: não, nós anunciamos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até hoje, muitas pessoas, porque lá fala de Deus, ou fala isso, ou fala aquilo. Não, lá também fala de Jesus, mas que Jesus, que Deus? Porque eu participo de uma sociedade assim, lá fala de Jesus, lá faz até oração, etc. Essa mulher estava dizendo que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas eram servos do Deus Altíssimo, mas não é do nosso Deus Altíssimo. Ela estava dizendo que esses homens anunciavam um caminho, não o caminho. Então, Paulo não podia aceitar aquilo. Não podia, de jeito nenhum. Terceiro, Paulo não podia aceitar, e ele se indignou e repreendeu aquele espírito, e aquela menina ficou livre, para deixar claro que o reino de Deus tinha chegado na Europa. Aquele contexto, aquela situação ali foi para deixar claro que o reino de Deus chegou na Europa. No Novo Testamento e nessa expansão da igreja, nós temos a narração de várias experiências de exorcismo, várias. E às vezes as pessoas perguntam: mas por que não acontece tanto hoje como acontecia? É porque aquilo ali tinha um sentido para mostrar que agora Jesus chegou, esta nova dispensação chegou, já começou, já foi inaugurada, e onde Jesus chega, Satanás tem que bater em retirada mesmo, porque Ele é o Senhor dos senhores, e somente Ele. Então é isso que a Bíblia ensina para nós. Então, naquele momento, aquela experiência foi clara, para deixar claro que o reino de Deus tinha chegado na Europa e que os demônios estavam subjugados. Jesus é Deus. E quarto, aquela experiência, e Paulo não pôde aceitar aquilo, não podia aceitar aquele elogio, entre aspas, para libertar aquela moça da dupla escravidão. Nós temos uma moça aqui duplamente escravizada. Duplamente. Era escrava do ponto de vista social e era escrava do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista social, ela era escrava. Pertencia a alguns homens. E do ponto de vista espiritual, ela estava subjugada por aquele demônio. E naquele exato momento,
a ação de Paulo. Olha no versículo 18. Paulo não se dirige à garota. Não se dirige à garota. Tá? A escrava, a moça. Paulo se dirige ao demônio, ao espírito. Olha bem o versículo 18, ele diz assim, né? Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. O que o texto diz? E ele, na mesma hora, imediatamente, saiu. Jesus chegou, Satanás tem que bater em retirada. Amém? Então ele não podia aceitar esses elogios. Então, fique muito esperto com os elogios. Fique muito esperto. E fica mais esperto ainda com o desejo deles. Porque Satanás é sutil e ele pode estar usando isso para te derrubar. Nós podemos ver claramente aqui, a partir do versículo 19, vai olhando na sua Bíblia e acompanhando, a partir do versículo 19, Satanás, vendo que a estratégia da bajulação, do engano, do sofisma, da insuflação da vaidade, da soberba não deu certo. Não adianta jogar isso para cima de Paulo, para cima de Silas, para cima de Timóteo, para cima de Lucas. Mas Satanás faz assim hoje. Quantos pastores caem porque aceitam essa bajulação? Quantos líderes caem porque desejam são vaidosos, desejam esta insuflação da vaidade, a soberba. Quantos não conseguem dormir em paz se pregar sermão aqui hoje e não chegar lá e pelo menos uns 10 virem elogiar? Cuidado com isso. Cuidado. Pode ser Satanás. A história diz que Agostinho, depois de um grande sermão, ao término do culto, alguém chegou e foi elogiá-lo e disse: que sermão maravilhoso, que bênção pregou. E ele olhou para a pessoa e disse: o diabo já me disse isso. O diabo já me disse isso. Satanás usou essa estratégia, não deu certo. Então ele voltou para o plano original. Acompanhe comigo, verso 19. Né? Então, como ele viu que essa estratégia de bajular, essa estratégia de insuflar a vaidade, a soberba, né? Essa estratégia de dourar a pílula, de colocar o sujeito no pedestal, não deu certo. Ele volta, então ele retoma a estratégia anterior, a estratégia de ameaça, a estratégia de perseguição, de castigar. O texto diz assim: vendo os seus senhores, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. No verso 23, nos diz que eles foram severamente açoitados, fustigados, a palavra lá, lançados depois no cárcere de segurança máxima. E isso aconteceu sem nenhuma investigação, sem processo formal. Eles foram condenados sob a alegação de serem judeus e de estarem perturbando a paz daquela cidade, com costumes que eles não podiam nem aceitar e nem muito menos praticar, porque eles eram romanos e se orgulhavam de ser romanos, de serem cidadãos romanos. Então nós podemos ver já aqui, já naquela época e nesse contexto, nós já podemos ver o antissemitismo romano, pode ser visto claramente aqui nesse texto, porque o texto diz que eles foram acusados, né, com a acusação de serem judeus e estarem lá trazendo costumes que os romanos não podiam aceitar e nem praticar. Mais tarde, Paulo dá testemunho de que ele fora fustigado 3 vezes com varas, uma delas é essa. Também ele diz que ele foi açoitado 5 vezes pelos próprios judeus, com 39 açoites cada uma. Ou seja, Paulo levou 195 chicotadas por causa do Evangelho de Jesus Cristo.
mas não baixou a guarda, não desistiu, não retrocedeu, não olhou para trás. Ao ponto de escrever depois, já bem no final da sua vida, escrevendo a carta da prisão aos Filipenses, ele diz: Deus nos deu a graça não somente de crer em Jesus, mas de padecer por Ele. O texto então diz claramente para nós, versículo 24: presos agora no cárcere de segurança máxima, lá no fundão, presos pelos pés, no tronco. O texto diz no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, a despeito da dor causada pelos açoites, estavam agora orando e cantando hinos de adoração. Meia-noite, orando e cantando hinos de adoração. E um detalhe interessante, orando em voz alta e, obviamente, cantando em voz alta. E aqui os nossos irmãos do louvor, que eu falo sempre para vocês, a música tem que ser de boa teologia, porque certamente a teologia da música que eles cantavam, a oração deles em voz alta, tocou o coração dos outros presos. Aquelas orações e aquelas músicas foram verdadeiras pregações, que certamente o Espírito Santo agiu no coração daqueles outros presos, porque o texto continua dizendo que logo depois veio um terremoto, abriu todas as portas de todos os cárceres, todos os presos ficaram livres e poderiam ter batido em retirada, mas o texto diz que nenhum deles fugiu, de tão impressionado e envolvido com a pregação do apóstolo Paulo, com a oração de Silas, com o cântico de Timóteo e de Lucas, e eles entenderam. Então, na realidade, hoje nós estamos vendo na igreja, aí se canta um cântico, tem até um ritmo legal, mas a letra não fala nada com nada, e você não entende nada, né? Isso não tem sentido nenhum, nem para adorar a Deus e nem para evangelizar. E a música, ela precisa adorar a Deus na beleza da sua santidade, mas ela também tem que ser instrumento de edificação. Ao mesmo tempo que adora a Deus, edifica o povo. Então quem vem aqui tem que entender o que está sendo cantado, e aquilo que está sendo cantado tem que ter profundidade bíblica. Se for heresia, por mais bonita que seja a música, tem que ser banida, tem que ser abandonada. Então eles estavam lá, a despeito das dores, a despeito daquele sofrimento por causa dos açoites, eles estavam orando e orando em voz alta, e certamente uma oração com uma extrema profundidade teológica, como as orações registradas do apóstolo Paulo, 4 delas registradas no Novo Testamento, profundamente teológica, verdadeiras declarações de fé, como nós estudamos hoje pela manhã, e também os hinos cantados. Eu não sei se Paulo era afinado, se Lucas era afinado, eu não sei como era o timbre da voz deles e tudo, e cansado como eles estavam, meia-noite, e depois daquele flagelo todo, eu não sei como, mas eu sei que a letra deve ter sido poderosa. E é isso que conta, é isso que é importante aqui para o nosso grupo de louvor e para toda a igreja. E o texto diz isso para nós. E diante daquele sobrenatural e do testemunho de Paulo e Silas, em paz de espírito, que apesar das circunstâncias injustas e dolorosas, aquele carcereiro agora quebrantado, entra assustado e gritando, verso 30, Senhores, que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para que seja salvo? Olha aí comigo, veja no versículo 31 a resposta, das mais poderosas respostas de toda a história. O que devo fazer para que seja salvo? Botar uma pedra na cabeça, ajoelhar e sair daqui até na Aparecida do Norte? Né? É isso que eu tenho que fazer? Flagelar o meu corpo? Né? Pagar uma promessa disso, daquilo outro? Tenho que fazer alguma coisa nesse sentido? Olha a resposta, versículo 31. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Parece que a expressão específica é somente essa, crê no Senhor Jesus.
crê no Senhor Jesus. E se a sua casa também crê no Senhor Jesus, vai ser salva. Se o seu marido também crê no Senhor Jesus, vai ser salvo. Se seus filhos crerem no Senhor Jesus, serão salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Agora, observe a continuidade desse texto. Subsequentemente, Paulo pregou essa mensagem completa do Evangelho para o carcereiro, para a sua família e para os outros. Então, a sequência lógica do texto deixa isso claro para nós, né? Verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, vem a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas como crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o versículo seguinte diz lá, e pregaram. Então agora Paulo foi e pregou. Antes ele tinha pregado através das orações, através dos cânticos. Agora ele literalmente faz um sermão para todos eles. É necessário pregar. É indispensável a pregação. A salvação vem de fato por meio da pregação do Evangelho. Ele tem que ser pregado de maneira clara, de maneira objetiva, em todos os lugares. Por isso que bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que anunciam as boas novas. Por isso é que nós precisamos pregar e enviar pessoas para pregarem. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O texto diz então que Paulo prega agora a mensagem completa para o carcereiro, para a sua família, para as outras pessoas que estavam ali, certamente vários dos presos que ali estavam também. E o texto diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, verso 33, a seguir, foi ele todos os seus aqui nós podemos entender como os da sua família, aqueles que trabalhavam com ele, e bem provável sobre os seus, que estavam sob a sua responsabilidade. Ouviram, e um grande avivamento acontece ali naquela penitenciária. E Deus, Espírito Santo de Deus, age ali de maneira poderosa. O Evangelho foi pregado e eles creram. E o texto diz, foram batizados. Mais uma vez, a importância do batismo depois de se professar a fé. Você creu, professou a sua fé, seja batizado, receba o símbolo, receba o selo daquela profissão de fé. Desde o início, a importância do batismo. E foram batizados. O texto não fala que tinha rio ali, nem nada, foram batizados. Então, o modo é de só menos importância. Mas o sacramento é indispensável. Foram batizados. O texto diz. Pois bem, agora olha o versículo 34. Então, agora sim, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Tudo indica que a casa do carcereiro aqui era bem perto da penitenciária. Bem pertinho. O texto diz então, agora, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E todos os seus, todos aqueles que já tinham sido batizados, né, foram para lá agora. E agora foram comer, jantar. O texto diz assim, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tem um hino antigo assim, ó que belos hinos cantam lá no céu, quando um pecador se arrepende. O texto diz lá que eles se alegraram por terem podido crer no Senhor. Olha que graça. Se alegraram porque o Espírito Santo abriu o coração deles. Se alegraram porque foram alcançados pela graça bendita do Senhor. E tem gente que não valoriza essa salvação. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, a graça de graça, mas não é barata. E tem muita gente barateando a graça. E eles se alegraram no Senhor. Uma versão mais literal diz, e se alegrou grandemente por terem crido se alegraram grandemente por terem crido em Deus. Olha que coisa maravilhosa.
dos versos 35 ao 40, encerrando a experiência daqueles missionários lá na cidade de Filipos, a primeira cidade que eles pararam já na Europa, 35 a 40. Né? Podemos ver aí, né, a determinação de Paulo, o caráter bem firmado, a firmeza dele, né, de não negociar seus princípios, a coragem dele. Nós podemos ver aí dos versículos 35 a 40, Paulo não negociou a sua dignidade, ele exigiu os seus direitos como cidadão romano. O texto diz claramente que açoitar um cidadão romano, né, era um delito naquela época que se punia com a pena de morte. E de repente, Paulo e Silas também era cidadão romano, como Paulo. Paulo escolheu Silas lá em Antioquia exatamente porque ele era cidadão romano. Olha a estratégia aí agora. Os dois, embora judeus, eram cidadãos romanos. E agora, estrategicamente, eles foram açoitados, eles foram julgados, entre aspas, condenados, sem investigação e sem processo formal. Qualquer coisa hoje é mera semelhança. Mas o fato é que eles foram julgados. E agora, né, por baixo dos panos, às ocultas, secretamente, as autoridades disseram: solta os homens. Paulo disse: nada disso, eles vão ter de vir aqui. E na realidade, se nós formos estudar esse contexto aqui, nós não estamos vendo aqui simplesmente que Paulo era um cara tinhoso, digamos assim, ranzinza. Não. Na realidade, Paulo estava ali preparando o terreno para os próximos missionários e principalmente para quem iria ficar lá em Filipos. Essa era a intenção de Paulo. Então as autoridades têm que vir aqui e têm que nos pedir desculpas, têm que entender que erraram, porque nós somos cidadãos romanos e não se faz assim com um cidadão romano. No Império Romano, um cidadão romano não podia ser julgado sem processo formal. E aí, quando as autoridades ficaram sabendo que os dois eram cidadãos romanos, eles morreram de medo, porque sabiam que poderiam, inclusive, perder a cidadania deles, ou até serem executados pelo erro que cometeram. E aí eles, humilhados, vão lá pedir perdão, pedir desculpas para o apóstolo Paulo e para Silas. Aí sim, nós podemos ver agora, eles não fizeram questão, agora. Eles aceitaram o perdão, o pedido de perdão, aceitaram o pedido de desculpas e disseram que iria viajar para outra cidade, mas deixaram Lucas lá em Filipos. E Lucas ficou então protegido. Com certeza ninguém mexeu com Lucas agora. Essa foi a estratégia. O texto vai deixar claro para nós, né? Versículo 40. Que os apóstolos aceitaram o pedido de desculpas. E depois de visitarem os crentes lá na casa de Lídia, e certamente agora de apresentar os outros crentes que tinham se convertido lá na casa do carcereiro, e talvez até essa moça outrora endemoniada, não sabemos, mas é bem provável. O fato é que agora juntou aquela grande igreja, foram lá consolar os irmãos, apresentaram o novo pastor deles. O pastor agora é Lucas, e Lucas é médico, ele vai ficar aqui com vocês, e nós vamos seguir em frente. O texto diz então que eles partiram de Filipos. E é interessante que Lucas só vai aparecer no relato agora de novo, presbítero Jonatas, só no capítulo 20, no versículo 5. Então agora ele sai do relato de novo e só vai voltar no capítulo 20, versículo 5. Quando Paulo estiver voltando na outra viagem e passa por Filipos para ver como as coisas estão e encontra com o médico lá. E aí sim, naquela feita, ele vai com eles. Meus queridos irmãos, o que essa história toda nos ensina maravilhosamente? É que Deus conduz a nossa vida e conduz a sua igreja. Que a despeito dos percalços, a despeito das dificuldades, Deus está conosco, Ele não nos desampara, e que a expansão da igreja é obra de Deus, o interesse pela obra missionária é algo que está
no coração de Deus. E Ele vai usar a igreja dele para fazer isso. Essa é uma grande lição que nós podemos aprender. Nós temos que fazer o chamado geral. O Espírito Santo vai fazer o chamado eficaz. O Espírito Santo vai agir com a graça irresistível. Ele vai agir. Mas a nós outros temos que pregar, a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos pregar. Não podemos nos calar, a despeito das dificuldades. Deus aplica isso no nosso coração. E agora nós já temos esse conhecimento de que a igreja chegou na Europa e já está plantada. E a primeira igreja já tem pastor. E o pastor é Lucas. E Paulo, Silas e Timóteo seguem em frente e vão parar na Tessalônica. Até domingo que vem. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Em nome de Jesus. Tome muito cuidado com os elogios. Eu sei que as críticas muitas vezes são destrutivas e que todos nós preferimos os elogios do que as críticas. Mas tome cuidado com os elogios. Tome cuidado. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, eles são instrumentos de Satanás, flechas de Satanás, para inflar nossa vaidade, para inflar a nossa soberba, massagear o nosso ego. Tome cuidado, que o inimigo é sagaz, o inimigo é astuto, e ele vai usar da sua sagacidade para impedir o progresso do Evangelho. Deus nos deu essa igreja maravilhosa, bonita, esse novo templo, confortável, bonito. Mas não podemos deixar o diabo colocar no nosso coração orgulho, vaidade, nos contentar com esse edifício de pedra. Não. Temos que entender que isso aqui é apenas a nossa Antioquia, a nossa estação, a nossa base, para nós recarregarmos as baterias, fortalecermos na fé, na doutrina verdadeira e sairmos para anunciar e ganhar os milhares, os milhões que precisam ser alcançados para Cristo Jesus.